Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços digitais. @Paulo Roberto Maciel 7919. Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Vamos à liturgia referente ao dia 12 de novembro de 2025, quarta-feira, dia de São Josafá, bispo e mártir da Igreja Católica, dentro da 32ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C, cuja cor dos paramentos litúrgicos neste dia é vermelha, porque São Josafá foi mártir. No rito temos o ofício da memória. Primeira leitura do livro da Sabedoria, capítulo 6º, versículos do 1º ao 11. Escutai, ó reis, e compreendei, instruí-vos, governadores dos confins da terra. Prestai atenção, vós, que dominais as multidões, e vos orgulhais do número de vossos súditos, pois o poder vos foi dado pelo Senhor e a soberania pelo Altíssimo. É Ele quem examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções. Apesar de estardes ao serviço do seu reino, não julgastes com retidão, nem observastes a lei, nem procedestes conforme a vontade de Deus. Por isso ele cairá de repente sobre vós de modo terrível, porque um julgamento implacável será feito sobre os poderosos. O pequeno pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos serão examinados com poder. O Senhor de todos não recuará diante de ninguém, nem se deixará impressionar pela grandeza, porque o pequeno e o grande foi Ele quem os fez. E a sua providência é a mesma para com todos, mas para com os poderosos o julgamento será severo. A vós, pois, governantes, dirigem-se as minhas palavras para que aprendeis a sabedoria e não venhais a tropeçar. Os que observam fielmente as coisas santas serão justificados, e os que as aprenderem vão encontrar sua defesa. Portanto, desejai ardentemente minhas palavras, amai-as e sereis instruídos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, uma advertência aos governantes. Coloquem isso na mente de vocês, no pensamento, na imaginação. O julgamento de Deus vai ser severo com vocês. Salmo responsorial, salmo de resposta, é o 81 na Bíblia Vulgata, o 82 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 3º ao 4º, 6º ao 7º, refrão 8º A. Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra. Repitamos. Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra. Fazei justiça aos indefesos e aos órfãos, ao pobre e ao humilde absolvei. Libertai o oprimido, o infeliz, da mão dos opressores, arrancai-os. Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra. Eu disse, ó juízes, vós sois deuses, sois filhos todos vós do Deus Altíssimo. E contudo, como homens morrereis, caireis como qualquer dos poderosos. Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra. Repitamos, levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra. Vamos agora ao Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 17, versículos do 11 ao 19. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, atenção, aleluia, 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 aleluia. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor.
pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos foram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, preocupados com a observância da lei, 9 dos 10 curados esqueceram o dever da gratidão. Só o samaritano, livre das exigências ilegais, voltou para agradecer a Jesus. Acolhendo a palavra de Deus, nós temos que ser gratos a Ele por todo o poder que é posto a serviço da vida. É uma explicação do livro Liturgia Diária. Também no livro Igreja em Oração temos aqui o seguinte texto. O Evangelho nos relata a cena da cura de 10 leprosos pela ação de Jesus. Contudo, o que nos chama a atenção é a fé do samaritano, aquele que voltou glorificando a Deus e que foi ao encontro de Jesus. Sua atitude demonstra uma fé amadurecida e consciente, exemplo para os discípulos do Senhor. Ela nasce da esperança. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Cresce na obediência à palavra. Ide apresentar-vos aos sacerdotes. E se manifesta na atitude de gratidão. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. Todo esse processo não leva somente à cura, mas à salvação. Tua fé te salvou, disse Jesus Cristo. Aqui temos também mais uma reflexão do livro Palavra e Vida. A questão no Evangelho de hoje não está na cura, mas sim em nossa capacidade de voltar e agradecer. 10 foram os curados, mas somente um voltou para render graças. E, curiosamente, nesse momento, Jesus diz: Tua fé te salvou. Dar graças tem algo a ver com a salvação. É que a salvação é fundamentalmente uma atitude de alguém que tem fé em Deus e toma a iniciativa. Contudo, para o discípulo, a questão não é cumprir uma exigência obrigatória, mas viver uma relação de amor. Podemos deixar de render graças àquele que nos amou e curou com tanto amor? Claro que não podemos deixar de render graças a Ele, a Deus. Vamos aos santos, porque eles renderam graças a Deus. Santo do dia 12 de novembro, São Josafá. De acordo com o site rs21.com.br da TV Rede Século XXI, as igrejas uniatas surgiram a partir da comunhão com Roma dos sacerdotes ortodoxos russos sob domínio da Polônia, mantendo os antigos ritos e tradições da igreja eslava. A Rússia havia sido evangelizada por cristãos e se separado de Roma, ficando independente até 1689. São Josafá foi o primeiro representante das igrejas uniatas a ser elevado às honras dos altares da Igreja de Roma, um santo ecumênico, venerado como apóstolo da unidade dos cristãos do Oriente, partindo do grande dom comum aos cristãos, o batismo. João amadureceu a sua completa adesão à unidade com Roma, recebendo os outros bens como a palavra de Deus escrita, a vida da graça, a fé, a esperança e a caridade. Foi precisamente a espiritualidade monástica oriental,
cuja influência deu início a grande florescimento da vida monástica na Europa, que trouxe João à completa união com Roma. João aqui é o Josafá, né? E ele amadureceu, então, sua vida para se unir provocar a união, no caso, né, do Oriente com o Ocidente. Que coisa boa, né? A união das duas igrejas. Vestindo a batina e convertendo-se à Igreja Rutena Unida, teve o privilégio de ser o primeiro noviço do primeiro mosteiro basiliano unido, o da Santíssima Trindade de Vilna. Tinha 20 anos, mudou o nome, recebendo de Josafá. Então João é o mesmo Josafá. Nome bíblico do vale de Cedron, onde, segundo o profeta Joel, se reunirão as almas para o juízo final. Eleito bispo, sucedeu ao arcebispo Polosk. Foi barbaramente assassinado por um grupo de facínoras a 12 de novembro de 1623 em Vitebsk, na Rússia Branca, porque o seu zelo e sua benemérita ação pela união com a Igreja de Roma havia lhe atraído o ódio dos ortodoxos separados. Foi canonizado pelo Papa Pio IX em 1867. A memória obrigatória decretada no novo calendário tem um significado claramente ecumênico. Então, esse santo, ele lutou pela união entre as igrejas ortodoxa do Oriente com a de Roma. Sua família era de religião cismática, que estava desunindo a igreja. E ele converteu-se ao catolicismo e foi apóstolo da unidade dos cristãos no Oriente. Santo do dia 12 de novembro, São Nilo de Antira, abade, morreu em 430, foi discípulo de São João Crisóstomo, difundiu em seus escritos a doutrina ascética, morreu nas proximidades da atual Ankara, Turquia. Santo do dia 12 de novembro, Santo Ezequiel, foi bispo, morreu em 552, foi elevado à dignidade de senador, a de bispo de Vienne, na França. É pai de Santo Avito e de Santo Apolinário. Santo do dia 12 de novembro, Santo Emiliano de Lacogola, foi sacerdote, morreu em 574, ano 574. Abandonando o pastoreio, entregou-se à vida eremítica. Então foi um ermitão, foi viver de oração para Deus, né, e pedindo pelos outros cristãos também. Por sua fama de santidade, o bispo de Tarazona, Espanha, ordenou-o sacerdote. Exercendo santamente as funções, foi muito invejado, o que o obrigou o bispo a enviá-lo novamente para as solidões das montanhas, onde fundou uma comunidade. Santo do dia 12 de novembro, São Cuniberto, bispo, morreu em 663. Renovou, na diocese de Colônia, na Alemanha, a vida eclesiástica e a piedade dos fiéis depois das invasões dos bárbaros. Santo do dia 12 de novembro, São Diogo, religioso, morreu em 1463. Destacou-se por sua humildade e insigne caridade na assistência aos doentes. Santo do dia 12 de novembro, São Margarido Flores, foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote, e também mártir. Morreu em 1927. Foi preso e fuzilado por ser sacerdote durante a perseguição religiosa no México. Bem-aventurado do dia 12 de novembro, o beato João Cine da Paz, penitente, morreu em 1335. Depois de cometer um crime, arrependeu-se e tornou-se terciário penitente franciscano. Seu exemplo atraiu muitos jovens para a congregação dos eremitas terciários franciscanos, por ele fundada. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa
A paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Qualquer resposta de Deus, respeite-a. Ok? Eu já recebi muitos nãos de Deus. Confesso que logo que recebi o não compreendi. Fiquei às vezes até meio zangado, mas nós somos humanos, somos pecadores, somos indignos servos. Depois é que eu fui descobrir que aquele não ou aqueles nãos que eu recebi de Deus no passado foram a melhor coisa para a minha vida. Se não fossem os nãos de Deus, eu já teria sumido desta vida e não estaria aqui transmitindo a palavra de Deus, evangelizando. Então, acate qualquer resposta de Deus, seja um sim, um não ou um espere. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Teremos corpos glorificados, transfigurados, corpos que não estarão mais sujeitos a esse tempo e espaço como conhecemos aqui. Seremos semelhantes a Jesus ressuscitado, quando ele mudou a aparência, podia comer ou não comer, beber ou não beber, atravessou a parede sem derrubá-la, não precisou abrir porta, sumiu da frente dos discípulos de Emaús num átomo de segundo, quando abençoava a refeição. Então são várias propriedades diferentes. É algo indizível, inexpressável, grandioso, inefável, inexprimível. Viveremos por todo sempre, por todos os séculos dos séculos, com Deus e com todos os salvos, todos os santos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Olha, para termos a vida eterna, temos que ser batizados, nos arrepender dos nossos pecados e acreditar em Jesus como Deus, como de fato ele é no mistério da Santíssima Trindade, o Pai Criador, o Filho Jesus Cristo Redentor e o Espírito Santo, nosso santificador, Ruach HaKodesh. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 / repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Um abraço a todos, a paz de Cristo Jesus, Shalom Adonai.